Esse é o começo de uma sequência de vídeos que eu decidi fazer para desmistificar o futuro. E a gente sabe que o futuro se tornou presente e que esse é um assunto de interesse frequente, cada vez maior. E a gente fala muito sobre futurismo, futurologia, e eu acho que está na hora da gente entender um pouco como olhar para o futuro, como fazer isso de uma forma mais pragmática, o que faz um futurista profissional, que tipo de metodologia a gente usa, por que que isso é tão relevante na nossa época. Eu queria começar dizendo que não tem um conceito absoluto, nem uma verdade absoluta, mas eu acho que a gente tem uma trilha educativa que a gente pode compartilhar, para que as pessoas entendam que olhar para o futuro é mais do que entender o que vai acontecer, é muito mais do que fazer previsões, que é uma coisa que não se faz em relação ao futuro, porque ele é imprevisível, que você tem várias oportunidades de pensar em alternativas diferentes de futuro e que existem metodologias para fazer isso. Você não precisa fazer isso de uma forma instintiva apenas. E que sim, eu acho que o Brasil tem hoje muito jornalismo de futuro, muita pesquisa sobre o futuro, muito cenário que na verdade não é tão usado assim na prática, tendências que são coisas que são uma pequena vírgula para um futurista. E eu acho que todos nós precisamos ter uma habilidade profissional de conviver com o futuro no nosso presente. Então, profissionais de qualquer ramo vão precisar ter essa nova competência chamada mindset orientado para o futuro. E sim, foresight é um mindset e foresight é uma nova competência muito relevante para a próxima década. Então, eu vou gravar uma série de vídeos para que você possa entender um pouco o que é futuro, o que são estudos de futuro, por que isso é importante para você, como essa disciplina é usada nas principais escolas do mundo, o que que a gente traz para cá como o primeiro hub de estudos de futuros do Brasil. E eu acho que hoje nós nos tornamos uma grande fonte desse assunto. Então as pessoas me perguntam muito, me indicam um livro. Não existe um livro, a gente faz esse trabalho desde 2012, tentando trazer para o Brasil as metodologias e a tradução dos principais conteúdos e a criação de conteúdos. E cada futurista profissional tem o seu próprio método, tem a sua própria forma de trabalhar, tem o seu nicho. E você pode ser, sim, um futurista profissional, mas você também precisa entender que todos nós precisamos agora ter habilidade para lidar com o futuro. Então, o professor precisa ter um skill futurista, o advogado precisa ter um skill futurista, o educador, o consultor, o CEO, o diretor, o gestor, o líder, as pessoas da área de RH, todos nós precisamos abraçar esse futuro como uma realidade do nosso presente. Eu faço parte da comunidade UNESCO Futures Literacy e a alfabetização para o futuro é a competência mais importante da próxima década, que significa entender como o futuro faz parte do seu presente. Então, eu vou começar dizendo um pouco o que é o pensamento de futuro. O que é o mindset voltado para o futuro? Ninguém mora no futuro. E também a gente não pode mais morar no passado. Tem gente que quer perpetuar o passado e tem coisas que não servem mais já no presente. Mindset orientado para o futuro é você viver no presente, mas estar sempre atento aos sinais que o futuro emite, que tem diferentes tempos, diferentes possibilidades e diferentes intensidades. E que quando você detecta sinais que podem impactar a sua vida, sua profissão, seu negócio, seu país, você se antecipe criando prospectiva, criando ações antecipatórias, agindo antes que esse futuro se apresente como uma realidade, como foi agora na pandemia. As empresas que olharam para essa digitalização do negócio e os profissionais que digitalizaram seu mindset não tiveram um impacto tão dramático agora na pandemia, porque eles já tinham agilidade para contornar. Isso é desenvolver o pensamento orientado para futuros. E eu vou dividir aqui um texto que nós criamos, que está no nosso FAQ lá no site, que foi criado pela Rosana Paulucci, que faz parte do grupo W Foresight Brasil, meu grupo de trabalho com especialistas em Foresight, que diz o seguinte: o pensamento de futuros é a reflexão sobre as principais mudanças que podem acontecer nos próximos 10, 20 ou 30 anos, em todas as áreas da nossa vida.
com uma abordagem, sim, multidisciplinar e dinâmica, para que a gente possa criar o futuro que a gente deseja e não ser refém de um futuro qualquer. O futuro jamais é previsto, tampouco adivinhado. E interpretar sinais significa considerar diferentes possibilidades. O nome do pensamento orientado para o futuro é Future Thinking, que é a longa estrada do Design Thinking que vem fazendo tanto sucesso. A gente não pode dispensar nenhum dos dois. O curto prazo é importante, mas o longo prazo também é. E agora, depois da pandemia, inovar com visão de longo prazo, inovar com propósito, inovar com significado, slow innovation, olhar para estradas mais longas, se faz absolutamente necessário, mesmo que você planeje por um espaço curto de tempo, como 12 meses, por exemplo. No mundo super VUCA, a gente tem que rever essa rota o tempo todo. Mas eu costumo dizer que ninguém entra num avião sem plano de voo. Nem você, nem a sua carreira, nem a sua empresa vão dar certo no longo prazo se você não tiver pelo menos uma ideia de um plano de voo. E é isso que o Foresight propõe. Foresight é a inovação de longo prazo, sem desconsiderar tudo que a gente precisa viver no presente, que é a única coisa que a gente tem. Eu espero que você siga a nossa série, eu espero que essa série deixe você mais instruído sobre o futuro. E nós aqui na W Futurismo, nós temos trabalhos in company, nós temos cases realmente de transformação de negócios agora no meio da pandemia, cases de aplicação de Foresight, líderes RHs que estão aprendendo as metodologias de futuro, porque fazem parte da nossa transformação. Temos cursos e certificações em 3 níveis, e alguns cursos especiais, como o Foresight para RH, por exemplo, como Masterclass sobre o futuro das universidades e outras coisas mais que você pode acompanhar. Nosso terceiro pilar está ligado ao pós e neo-humanismo, porque nós acreditamos que o futuro não tem cor e que ele é humano, ele não é tecnológico, ele não é transhumanista apenas, ele precisa ser humano. O ser humano é um grande ator do nosso planeta e a gente precisa harmonizar a evolução da tecnologia, a evolução do mundo com a evolução da nossa espécie. Eu espero você aqui na W Futurismo, nossa comunidade é super bacana. Aqui se reúnem pessoas que estão interessadas em construir um futuro melhor, mas que sabem que a gente precisa agir no presente.